Ainda dentro de organização administrativa, a gente passa a falar sobre as entidades que são criadas pela administração pública para a execução dessa atividade administrativa. E isso é feito por meio de outorga. Nós vimos que temos dois tipos de descentralização, por meio de delegação e por meio de outorga. A criação dessas entidades que fazem parte da administração indireta, e dizendo o que significa essa administração indireta, que é quando o Estado, e aqui você vai lembrar, Estado, União, Estados Federados, DF e município, quando eles criam uma outra entidade com personalidade jurídica que é responsável por executar essas atividades administrativas. E quais são essas entidades? Nós vamos falar com as duas aqui, que são as mais cobradas em prova. São 4 entidades. Vamos começar com essas duas, que elas são bem similares, são bem parecidas, e que são de fundamental importância, porque dentro da administração indireta, se você for verificar a quantidade de entidades criadas, a maior parte das entidades são autarquias. Autarquias que podem ser federais, estaduais ou municipais. E fundações, que podem ser federais, estaduais e municipais. Nós vamos ver aqui as características de cada uma delas e principalmente saber diferenciar uma da outra. A autarquia. O que é uma autarquia? A gente costuma ver em determinados livros jurídicos o termo autarquia sendo considerado como sinônimo de um serviço personalizado. Por que um serviço personalizado? Vamos recapitular, vamos pegar o INSS, a Autarquia Federal INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Essa autarquia, ela tem como objetivo trabalhar a Previdência Social. Então, a União, o Estado Federado, ele tem como obrigação reger as relações relacionadas à Previdência Social. É uma incumbência constitucional do Estado. Então o que o Estado faz? Ele destaca aquele serviço, que é competência sua, cria uma entidade por meio de outorga, e essa entidade, a ela é transferida a titularidade e a execução desse serviço de Previdência Social, no caso, o INSS. E o INSS vai pegar aquele serviço e vai personalizar ele. O que significa isso? O INSS vai ser responsável pelo serviço de previdência social e vai passar a ter personalidade jurídica própria. E o que é personalidade jurídica? É a possibilidade de contrair direitos e obrigações. Isso fica muito claro quando nós vemos o INSS entrando na justiça, como é comumente falado, ajuizando uma execução. O próprio INSS pode fazer isso. Por quê? Porque ele tem personalidade jurídica para isso. Então o INSS, que é uma autarquia, ele vai ser responsável agora pelo serviço de previdência social. Se porventura fizer algo ou deixar de fazer algo que lesione direito, ele vai ser responsabilizado. Então o INSS tem o seu CNPJ, ele pode ser demandado na justiça, você pode entrar com uma ação contra o INSS, assim como o INSS pode entrar com uma ação. E quais são as características do INSS e de qualquer outra autarquia, seja federal, estadual ou municipal? Em primeiro lugar, ela é de direito público. E direito público, quando a gente fala direito público, a gente vai lembrar de um conjunto de normas e princípios em que o Estado faz parte dessa relação jurídica. E o Estado faz parte da relação jurídica, claro, porque a autarquia é o próprio Estado. É o Estado aqui representado por meio da autarquia. Então é disciplinado pelo direito público. E eu quero que você lembre que toda vez que o direito público, uma entidade, ela tem personalidade, natureza jurídica de direito público, ela vai poder impor a sua vontade ao particular, independente da vontade dele. Além disso, qualquer autarquia, para que seja criada, precisa necessariamente de lei. Olha a importância da lei no direito administrativo. A lei é que vai determinar a criação da autarquia. Então, para isso, para que o INSS existisse, foi preciso ser editada uma lei federal, porque foi a União que criou, e essa lei está especificamente criando o INSS. Então, você vai ver lá, consultar a lei, da lei vai estar dizendo, está instituído o Instituto Nacional do Seguro Social. E esse instituto, esta autarquia, vai ser responsável por isso, isso e isso. Vai ter as seguintes prerrogativas, vai ter os seguintes deveres. Então, a lei é que cria a autarquia. E essa autarquia, já falei nesta própria aula, e repito, ela é responsável por um serviço público.
Então você não vai ver nenhuma autarquia desempenhando uma atividade econômica. Você só vai ver autarquias desempenhando serviço público. E o que é serviço público? É aquilo que está disposto na Constituição como uma obrigação, como uma incumbência do Estado. Então, no caso do INSS, qual é o serviço público prestado? É a Previdência Social. Mas temos várias outras autarquias responsáveis por serviços como educação, como saúde. O importante é que o objeto da autarquia, ela foi criada para desempenhar um serviço público. Além disso, por ela ter natureza de direito público, essa autarquia vai ter prerrogativas. O que são prerrogativas? Talvez você nem saiba o conceito de prerrogativas. Prerrogativas, falando de forma popular e comum e simplória, são direitos. É aquilo que a autarquia vai ter direito de fazer para impor a sua vontade sobre do particular. Dentre essas prerrogativas, tem várias, eu vou citar algumas. Ela tem a prerrogativa de imunidade. Ela tem prerrogativa de impenhorabilidade dos seus bens. Ou seja, se o INSS tiver uma dívida, não pode ser penhorado o prédio do INSS, como aconteceria comigo e com você. Se você tiver uma dívida, pode ser que, se entrarem na justiça contra você e você não pagar essa dívida, pode ser penhorado um bem seu. O INSS e as autarquias não podem, porque os bens deles são impenhoráveis. Além disso, são imprescritíveis. Por quê? Porque se porventura você ocupar aquele prédio do INSS ali no Parque do Bom Menino e passar 10 anos ali ocupando aquele prédio, você não vai poder usucapir aquele imóvel. Ou seja, você não vai poder trazer a propriedade para você, como aconteceria em qualquer outro imóvel particular. Se você permanecer um determinado tempo, você pode ganhar a titularidade daquele imóvel. Mas nas autarquias não, porque os imóveis são imprescritíveis, eles são impenhoráveis. Ou seja, todas essas prerrogativas das autarquias são para que ela possa exercer a sua atividade de forma correta e de forma eficiente. Além disso, eu quero destacar algumas observações que podem cair na sua prova. As autarquias, você já ouviu falar dos conselhos. Conselho de enfermagem, conselho de contabilidade. O que são os conselhos? Nada mais são do que autarquias. São autarquias profissionais, responsáveis por reger as relações profissionais. Então, os conselhos profissionais são autarquias. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a OAB aqui é muito importante porque cai muito concurso, porque a OAB ela não é autarquia federal. E já houve uma época em que o judiciário, né, havia decisões judiciais que entendiam que a OAB era autarquia. Mas se cair na prova que a OAB é autarquia, você vai dizer que ela não é autarquia. Além disso, nós temos as agências executivas. O que são agências executivas? São autarquias que celebram um contrato com a União ou com a entidade que criou e passam a ter o status de agência executiva. Essas são as informações. Além disso, eu lembro de mais uma informação: as agências reguladoras. Você já deve ter ouvido falar de ANEEL, de ANTAC e outras agências que começam com A, né? Agência de Viação, Agência de Saúde. Essas agências nada mais são do que autarquias, só que são autarquias especiais. A gente pode aprofundar isso em uma outra aula, mas por enquanto a única informação que eu quero que você deixe gravado na sua mente é que as agências reguladoras são autarquias, a OAB não é autarquia e o Conselho é autarquia. Passamos agora para uma outra entidade, que são as fundações. Também há fundações de direito público. E aqui o que é interessante é que quando uma fundação é de direito público, ela é chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Por quê, Thiago? Porque tudo que eu falei de autarquia se aplica à fundação de direito público. Então eu não vou falar de novo. Agora, quando a fundação é de direito privado, você já deve ter ouvido falar de Fundação Ayrton Senna, de Fundação Xuxa Meneghel. São fundações de direito privado porque não são criadas pelo Estado, são criadas por particulares. E elas são criadas com particulares sem fins lucrativos. A Fundação Ayrton Senna tem como objetivo ensinar crianças carentes, um objetivo cultural. Então, essas fundações de direito privado, elas têm como objetivo atividades que não têm fins lucrativos. Ela pode até ter um lucro, mas o lucro não é a finalidade. O lucro tem que ser revertido para aplicar na própria fundação, né? Então, as fundações de direito privado não têm fins lucrativos, assim como as fundações de direito público. Agora, o detalhe aqui é o seguinte:
As fundações de direito público, elas têm todas as prerrogativas das autarquias, mas as fundações de direito privado não. Então a Fundação Ayrton Senna, ela não tem a prerrogativa da imprescritibilidade, da impenhorabilidade dos seus bens, porque é uma fundação de direito privado. E ela funciona como qualquer outra instituição de direito privado. Lembra? Relação de direito privado pede igualdade. Um não pode sobrepor a vontade do outro. Além disso, igualmente como a autarquia, as fundações são criadas por lei. É necessário que tenha uma lei criando as fundações. Relembrando, fundações podem ser chamadas também de autarquias fundacionais ou de fundações autárquicas, quando elas estão disciplinadas pelo direito público. E aqui a gente fecha esse tópico de organização administrativa.